Agora vamos lembrar rapidamente da primeira e da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, vou até colocar uma equaçãozinha aqui para ela, é uma equação matemática que diz o seguinte. Deixa eu colocar aqui, ó. Ela diz que F é igual a ma. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. Importante demais, meu filho. Toda a física que é construída do século XVII para frente, até o século XX, é baseado na teoria mecanicista do Newton. Tudo! Aí e o resto? O resto é relatividade física quântica, que nem cai no Enem, né, na sua prova, em lugar nenhum. Então, basicamente, tudo que você estuda e cai no vestibular é construído em cima do que o cara fez. Só pra você entender a importância. Isso aqui não é importante, não. Pelo amor de Deus. Beleza? Força resultante igual a massa vezes aceleração. E a gente vai discutir isso aqui já já. Beleza. Então, se um corpo não tem aceleração, se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Só que olha que interessante que eu posso construir usando essa equaçãozinha. E nós vamos construir isso aqui agora. Beleza? Deixa eu diminuir aqui. Então, a gente vai fazer uma discussão do problema do elevador aqui. Um probleminha clássico aqui. Beleza? Deixa eu colocar aqui, ó. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, uma pequena digressão. O que acontece se a força resultante é zero? Então, aqui, ó, pensa na segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se a força resultante é zero, então é porque a aceleração é zero. Então, isso implica que a aceleração é zero. Pode ser, então, força resultante igual a zero. A gente diz que esse cara está em equilíbrio, né? Equilíbrio, um corpo em equilíbrio. Equilíbrio na física é sinônimo disso aqui. Força resultante igual a zero. E a segunda lei de Newton me diz que se a força resultante é zero, a aceleração é zero. Só que o que é a aceleração? A aceleração é o tanto que a velocidade muda à medida que o tempo passa. A aceleração é a variação da velocidade no tempo, não é? É isso, definição. A aceleração é o tanto que a velocidade está mudando à medida que o tempo está passando. Mas, se a aceleração é zero, significa o quê? Que a velocidade não pode estar variando. Ah, tá, a velocidade não pode variar. Então, vou colocar aqui, ó. Se a aceleração não muda, velocidade não pode variar. Velocidade não muda. Não muda, correto? Não muda. Olha isso aqui. Que foda que a gente vai construir. Velocidade não muda. Se a velocidade não muda, como que esse cara pode estar? Qual que é o estado de movimento que um cidadão pode estar? Se a velocidade não muda, você poderia falar, cara, esse cara pode estar em repouso. Porque um corpo que está parado, a velocidade dele não muda. É ou não é? Ah, tá. Um corpo parado tá lá, paradão. Eu aqui, parado. Estou em repouso. Minha velocidade muda? Não. Se minha velocidade não muda, minha aceleração é zero. Se minha aceleração é zero, força resultante é zero. Ok. Mas, temos uma outra opção. Qual que é a outra opção? A velocidade, ela é um vetor. Vetor tem três coisas. Direção, sentido e módulo. Tá? Então, vetor tem direção, sentido e módulo. Se a velocidade não pode mudar, e a velocidade é um vetor, nenhuma dessas três coisas pode mudar. Então, o módulo da velocidade está fixo, não pode mudar. Eu não posso andar nem mais depressa, nem mais devagar. Meu movimento tem que ser o quê? Uniforme. Ah, tá, um movimento uniforme é um movimento com velocidade constante, né? O valor da velocidade não muda. Só que eu posso estar num movimento circular uniforme? Não, porque se o movimento é circular, o tempo inteiro está mudando a direção e o sentido do movimento. Circular, eu estou para cá, depois a minha velocidade aponta para lá, depois para lá, para lá. Numa circunferência, né? Cada hora a velocidade aponta para um lugar. Se cada hora ela aponta para um lugar, a direção e o sentido estão mudando. Tem algum tipo de aceleração centrípeta, que nós não vamos conversar agora não. Mas enfim, qual que é a única opção de movimento em que a direção e o sentido não mudam? Direção não muda, então o movimento é horizontal. Sentido não muda, da esquerda para a direita. Então eu me movo na mesma direção o tempo inteiro, no mesmo sentido, com o mesmo valor de velocidade. Que movimento é esse? MRU. Movimento uniforme em linha reta. Em linha reta. Por que em linha reta? Porque se fizer curva, a velocidade mudou. A direção da velocidade mudou. E não pode mudar. Direção e sentido, né? Ah, então, o único jeito da minha velocidade não mudar
são duas. Ou ela é zero e eu estou parado, é o caso mais simples, ou eu estou em MRU. É por isso que o MRU é um movimento especial. Caramba, que foda! Porque o MRU é o único movimento em que você não anda nem mais depressa, nem mais devagar, então o valor da velocidade não muda e a direção e sentido também não. Então você não muda nenhum dos três aspectos da velocidade. Você não muda o sentido, você não muda a direção, você não muda o valor. Caceta, velho. É por isso que o MRU é especial. Exatamente. Então, a única opção é você estar em MRU. E por que eu escrevi isso aqui com você? Porque isso aqui é para te lembrar o que é a primeira lei de Newton. O que a primeira lei de Newton fala? Que um corpo em repouso ou em movimento uniforme em linha reta, movimento retilíneo uniforme, MRU, permanece neste estado de movimento, a menos que o quê? A menos que uma força se manifeste para alterar o seu estado de movimento. Então, a primeira lei de Newton, ela define o que são os estados de movimento inerciais. O movimento inercial é um movimento que não precisa de força para se perpetuar. Ele só acontece. Então, se eu estou parado, eu fico parado. Não precisa de força nenhuma para me manter parado. Um corpo parado tende a permanecer parado. Mas se eu estou em MRU também, um corpo em MRU tende a permanecer em MRU. O MRU é um estado de movimento em que eu não preciso de força para mantê-lo. Então, se a força resultante é zero, a gente diz que esse cara está em equilíbrio. O que significa? Que a aceleração é zero, que a velocidade não pode mudar. Então, o corpo em equilíbrio, eu tenho duas opções. Equilíbrio estático, corpo parado, ou equilíbrio dinâmico. O corpo está em movimento. E qual é o único tipo de movimento que ele pode ter? MRU, movimento retilíneo uniforme. Isso é muito foda. Perceba que isso é o que diz a primeira lei de Newton. Um corpo em MRU ou um corpo em repouso permanecem nesse estado de movimento, a menos que o quê? A menos que, volta lá, uma força se manifeste para alterar o seu estado de movimento. Foda demais, meus amigos. Muito foda isso aqui. Beleza? Então, primeira lei de Newton está relembrada. Né? Tá aqui, um corpo em repouso, MRU, permanece nesse estado de movimento, a menos que uma força se manifeste para alterá-lo. E segunda lei de Newton lembrada. Na verdade, a gente construiu a primeira lei de Newton a partir da segunda. Foi isso que a gente fez. Aí você pode perguntar, por que eu preciso de duas? É uma discussão mais complexa aqui, não vai entrar no mérito aqui. Beleza, então vamos lá, vamos fazer uma discussão aqui então. Tenho este cidadão aqui dentro do elevador. Quais são as duas forças que atuam nesse cidadão? Fala, cara, duas pelo menos, que é o quê? O peso... Então esse cidadão tem um peso, está sendo puxado para baixo em direção ao centro da Terra. E é normal. Então vou desenhar nos três aqui, peso e normal. Peso e daqui a pouco eu venho com a normal. Beleza. Vamos pegar esse caso. Velocidade constante. O movimento do elevador faz curva? Não. É um movimento em linha reta. E o elevador está subindo. Então a direção é uma só, vertical. Sentido é um só, subindo. De baixo para cima. E o valor da velocidade não muda. Opa! Esse cara tem equilíbrio. Esse cara tem equilíbrio. Equilíbrio o quê? Dinâmico, né? Estou em movimento retilíneo uniforme. Qual que tem que ser, então, a força... Cara, a gente vai fazer a maior maluquice que a gente já fez na história do universo narrado. Você vai poder acessar os nossos cursos para sempre. Pro infinito. E nunca mais gastar R$1. Pois é, cara, vai ser bizarro, esse plano nunca existiu. Se cadastre aí pra você ficar sabendo e não ficar de fora. Vai ser no final de novembro, hein? Te espero lá. Essa resultante que atua no menino é zero. Ah, tá. Então, a normal, que é a força pra cima, ela tem que ser maior, menor ou igual ao peso. Idêntica ao peso. Ah, tá. Então, nesse caso aqui, se o elevador está em MRU, a normal, ela é igual ao peso. Tá. Por que a normal é igual a peso? Não entendi como é que é, porque ó, o que define se a força resultante está para cima, está para baixo? O que define é a aceleração, né? O que define para onde aponta a força resultante. Qual força é maior? Força para cima ou força para baixo? Né? Para onde aponta a resultante das forças? É a aceleração que define. Mas num movimento com velocidade constante, em módulo, direção e sentido, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. De onde você tirou isso? Da segunda lei de Newton, meu filho. Aqui, ó. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, a força para cima tem que ser igual à força para baixo. Tá aqui, ó. A força para cima tem que ser igual a força para baixo. Ah, tá. Então, num elevador parado, ou num elevador que está subindo com velocidade constante, ou num elevador que está descendo com velocidade constante, é a mesma coisa do ponto de vista de força. A normal
é igual ao peso. Ah, tá. Se ele estivesse descendo com velocidade constante, é uma coisa. Sim, porque descendo com velocidade constante, continuaria em MRU. Se estou em MRU, continua em equilíbrio. Aceleração zero, força resultante é zero, força para cima é igual a força para baixo. Ah, então peraí. Elevador subindo, elevador descendo, elevador parado, é tudo igual do ponto de vista dinâmico, do ponto de vista de força. Ah, tá. Então, 3 casos que ele deu pra gente aqui, ó. Ah, tá. Vou fazer experimento em 5 situações. Elevador parado. Então, vou até grifar aqui de amarelo. Aqui, ó. Elevador parado. Elevador subindo com velocidade constante. Elevador descendo com velocidade constante. É tudo igual. É da mesma coisa. Você pode até descartar. Elevador parado, subindo com velocidade constante e descendo com velocidade constante. É idêntico. Ah, tá. Beleza. Não muda nada? Não muda nada. Fechou. Continua comigo aqui no raciocínio. Agora, e aqui? Vamos pegar esse aqui, né? O elevador está subindo, mas a aceleração está para cima. Vamos lá. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se a minha aceleração está para cima, né? Eu estou ganhando velocidade. O elevador arrancou e está acelerando. Está subindo cada vez mais rápido. Se a minha aceleração está para cima, a minha força resultante está para cima. Se a minha força resultante está para cima, a força para cima no menino, a força para cima, vou desenhar bem exagerado aqui, né? A força para cima tem que ser maior do que a força para baixo. Ah, tá. Então, a normal, a força para cima, é maior do que o peso. Maior do que a força para baixo. Para quê? Para que a força resultante esteja para cima. E é o que eu preciso, uma vez que a aceleração está para cima. Então, o que você está me dizendo, por exemplo, se esse menino estivesse no elevador em cima de uma balança, se a normal é igual ao peso... Se a normal é igual ao peso, se a normal é maior do que o peso, e o que a balança mede é a normal, você está me dizendo que a leitura da balança ia mudar? Se eu estou dentro do elevador? Sim, faz esse experimento, pega essas balancinhas aí que você tem em casa mesmo para medir a sua massa e tal, bota ela no elevador do seu prédio, sobe nela, fica apertando, sobe, desce no elevador, você vai ver se na hora que ele está arrancando, para subir ou para descer, se não vai mudar a leitura da balança. Muda na hora. Isso é mentira. Pode ser. Se não tiver essas balanças, se tiver aquelas... Se for maromba, né? Tem aquelas balancinhas de medir arroz e tal. Pode ser aquilo ali mesmo. Pega a balancinha de medir arroz, põe, sei lá, um tomate lá em cima, qualquer porcaria. Põe no elevador, aperta pra cima, pra baixo, começa a mover. Você vai ver se no início, o elevador para, se ele arranca pra subir ou pra descer, se não muda a leitura da balança. Na hora. Por quê? Porque a balança mede é a normal. E quando você está arrancando, subindo ou descendo, o que você está fazendo? Você está acelerando. E se tem aceleração, a força resultante não será zero. E se a força resultante não será zero, a força para cima, normal, não vai ser igual ao peso, a força para baixo. Então a normal vai diferir do peso do objeto. A normal vai mudar. Isso é normal. É diferente do peso, a leitura da balança muda. Que maluquice, não sabia disso não. Faz esse experimento. Beleza? Sério mesmo, faz e me conta depois lá. Chama-me no Instagram, eu quero saber o que você achou. Se você nunca fez, faça para você ver. Beleza. Só uma pergunta, só um comentário. Aí você fala, e se o elevador estivesse descendo? E se fosse o seguinte, elevador descendo? Ah, agora eu quero saber. Mudou tudo, né? Mudou nada. Por que não mudou nada? Porque o que importa para a força é o quê? Qual que é a equação do Newton? É força resultante é igual a massa vezes velocidade? Não. Tanto faz a porcaria da velocidade. É força resultante, vou deletar aqui, ó, é igual a massa vezes a aceleração. Então, o que importa é para onde está a aceleração. Se o elevador sobe, desce, tanto faz. O que seria isso aqui? Isso aqui é um movimento retardado. O elevador está descendo, indo para níveis mais baixos, porém desacelerando. A aceleração se opõe ao movimento. Então, ele está tipo parando. Isso. Está descendo até parar no certo andar. Então, a aceleração se opõe ao movimento. Ah, tá. O caso que eu tinha desenhado anteriormente, com o elevador subindo, seria então ele acelerando. Ele está subindo e subindo cada vez mais rápido. Acelerando. Ah, tá. Não, pegou a onomatopeia. Isso aí foi quente, essa aí foi brava. Beleza, então, vamos lá. Se eu tiver... eu vou desenhar novamente aqui, né? Deixa eu dar uma limpada aqui, né? Se eu tenho o elevador descendo, beleza? Não vai mudar nada. Por que não vai mudar nada? O fato dele estar descendo não mudou o quê? A aceleração, pô. A aceleração está o quê? Para cima. Se a aceleração está para cima, a força resultante tem que estar para cima. A força para cima, normal, tem que ser maior do que a força para baixo, peso. Ah, tá. Então, o sentido do movimento não interessa. A velocidade indica para onde que eu estou indo. Estou subindo, estou descendo. O que interessa é a aceleração nessa discussão nossa aqui. Pô, maneiro. Tá, então agora para concluir, vamos lá. Aqui. E aqui?
Ah, eu estou subindo, então a força para cima é maior. Tanto faz se está subindo ou está descendo, não interessa. Velocidade indica para onde você está indo, o sentido do movimento. O que me interessa é o quê? É a aceleração, porque a segunda lei de Newton fala de aceleração. Se a aceleração está para baixo, a força resultante tem que estar para baixo. Ou seja, a força para baixo tem que ser maior do que a força para cima. Então eu vou colocar aqui, a normal ela é menor do que o peso nesse caso. Caramba, então se eu estou, por exemplo, em cima de uma balança aqui no elevador e a aceleração está para baixo, a leitura da balança diminui, fica menor do que o peso, vai indicar uma massa menor do que a sua massa real. Mentira! De novo, você nunca fez? Pelo amor de Deus, faça esse experimento aí. Beleza? Então, olha que legal, esse aqui é um exemplo muito interessante para você lembrar como funciona segundo a lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante aponta para onde a aceleração aponta. Se a aceleração está para baixo, a força para baixo é maior do que a força para cima, beleza? Se a aceleração está para cima, a força para cima é maior do que a força para baixo. E se a aceleração é zero, é isso que significa velocidade constante, né? A aceleração é zero, então a força resultante é zero. A força para cima é igual à força para baixo.